prazer estar aqui com vocês. Nós vamos passar, então, diretamente, né, para o início da sessão técnica 3, para a apresentação dos artigos Uma abordagem sistêmica para a governança adaptativa em projetos de assentamentos agroextrativistas em Abaetetuba, no Pará. Verifiquei que a Roberta já está aqui conosco, né, para fazer a apresentação. Sim. Em seguida, vamos ao artigo Diagnóstico Organizacional mediante el enfoque sistêmico e cibernético, el caso de uma instituição de educação superior universitária, de acreditação, vejo que Robinson também está aqui aí conosco. E em terceiro, o artigo do professor Eliomar, Sistema de Governança de TI no público, modelo de avaliação baseado em domínios e níveis de desempenho à luz da heurística sistêmica crítica. Então, vou pedir para os participantes que a gente inicie, então, as apresentações, né, pelo artigo da Roberta, em seguida o artigo do Robinson, em seguida o do Eliomar, e deixemos as perguntas para serem feitas ao final, tá? Então, quem tiver questões para os artigos, podem ir colocando aqui pelo chat, que eu vou registrando e ao final fazemos para os 3 autores, tudo bem? Sim? Roberta, então, fique à vontade, a palavra está com você, se você puder compartilhar sua apresentação. Certo, bom dia. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, vocês estão me ouvindo, só para confirmar? Estou ouvindo. Estamos sim, Roberta. Sim, tá bom, então vou aqui colocar a apresentação. Estão conseguindo visualizar a apresentação, por gentileza? Sim, Roberta, tudo certo. Sim, então, bom dia, iniciando a apresentação agora. Brevemente, eu sou Roberta, atualmente eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas da UFSC, sob orientação do professor Sandro Schlinwein e com a orientação do professor Aquiles Simões, da UFPA. Esse trabalho, já adiantando, ele é fruto já dos primeiros resultados preliminares dessa pesquisa que está em andamento, intitulado Uma abordagem sistêmica para a governança adaptativa de projetos de assentamento agroextrativistas em Abaetetuba, Pará. Então, inicialmente, nós mobilizamos para a imersão na situação problema alguns conceitos chaves. O primeiro é o antropoceno, baseado na noção de que a cada dia se evidenciam mais questões e problemas emergentes dessa relação humanos com a Terra estabelecidos ao longo do tempo. Então, levando em consideração isso, como podemos pensar e agir diferente diante das novas questões e problemas emergentes? A literatura tem apontado o uso de novas abordagens teóricas e metodológicas para tratar essa relação humanos-natureza nessa nova época, digamos assim. Entre elas, 2 conceitos ou noções têm sido utilizadas. O primeiro é o de sistema social ecológico, baseado no entendimento de que precisamos romper com essa noção de enxergar na sociedade e natureza como sistemas distintos, passando a visualizá-los como um único sistema, que é ao mesmo tempo social e ecológico, ou seja, considera essa dinâmica relacional e o acoplamento existente entre sociedade e natureza. E a visão de governança adaptativa e sistêmica cibernética vem justamente nessa mesma linhagem, considerando esse acoplamento para refletir como melhor a gente pode conduzir esse acoplamento no sentido de promover capacidades ou estimular a adaptação desses sistemas a essas novas questões emergentes. Então, a gente trabalha com uma mudança de entendimento de práticas e até mesmo uma mudança de paradigma. Nesse sentido, o artigo, ele descreve o uso de uma metodologia sistêmica para o estudo da governança adaptativa de sistemas sociais ecológicos, como os projetos de assentamento agroextrativista do município de Abaetetuba. Então, a gente interpretou esses projetos de assentamento como, está interpretando ele como sistema social ecológico. Aqui eu trago 2 mapas de localização do município de Abaetetuba, e o mapa ao lado, esse em cinza e azul, o azul representa os projetos de assentamento demarcados, dessa categoria demarcados no município, que estão sendo, né, o foco do trabalho. Então, como a gente, rapidamente, falando sobre essa situação problema,
Esses projetos de assentamento, eles foram criados com foco inicialmente na região amazônica, e foram chamados, e até hoje são chamados, de uma modalidade de assentamento rural ambientalmente diferenciada. Por quê? Porque passou a valorar a floresta em pé, inseriu populações tradicionais nas políticas de reforma agrária, além de propor uma dinâmica, uma governança, digamos assim, baseada na cogestão entre moradores, associações e o INCRA. Contudo, quando a gente pesquisa sobre esses projetos de assentamento, a gente identificou uma série de questões problemáticas que a gente interpretou como consequências não pretendidas da criação dessa política pública, que aqui são listadas, algumas delas, e, levando em consideração isso, a gente identificou que, embora a proposta da política pública seja uma governança descentralizada, multinível, etc., a gente identificou que esses espaços estão imersos a messes ou wicked problems, dependendo do contexto em que eles são analisados, ou melhor, olhados, né, visualizados. Então, nesse sentido, como a gente, quando pensa, ou quando quer olhar a governança dessas áreas, como é que a gente pode realizar a imersão nessa situação problema? Nosso caso aqui, a gente adentrou essa situação a partir do uso de uma abordagem metodológica sistêmica, baseada na Systemic Inquiry, que a gente traduziu como investigação sistêmica, que, em síntese, é um modo, uma maneira de conduzir uma pesquisa sistêmica, ou pensado para melhorar ou para visualizar uma situação complexa, né? Então, a gente utilizou, aqui tem uma imagem, né, que é um modelo, utilizou como inspiração para essa condução, esse modelo para a condução da investigação sistêmica baseado em Checkland, e a Systemic Inquiry, ela, de certo modo, ela recomenda, digamos assim, um conjunto de princípios a serem seguidos durante a pesquisa. Então, dentro dela, nós inserimos, digamos assim, uma série de metodologias, métodos e ações, embora ela não seja uma receita linear rígida, algo metodológico rigidamente falando, né, a gente dividiu aqui em duas etapas para facilitar a visualização. A primeira fase, ela consistiu justamente na preparação dessa investigação sistêmica, a partir da articulação com os interlocutores, das escolhas dos stakeholders, baseados numa metodologia de Ackermann e Eden, e critérios definidos com ele, e fizemos reuniões iniciais, né, para falar sobre a pesquisa. Logo na sequência, a gente entrou numa segunda fase, introduzindo o SSM, modo 2, ele tem 4 estágios, esse modo 2, e aqui a gente apresenta o estágio 1. Nós fizemos entrevistas, a SSM se deu por meio de entrevistas formais e informais com 14 stakeholders, a partir de questionários semi-estruturados, fizemos visitas a um projeto de assentamento, além de gerar uma figura rica que será apresentada logo na sequência. Então, considerando a investigação sistêmica como esse conjunto de princípios que devem ser levados em conta durante a pesquisa, a gente colocou alguns deles aqui na parte de baixo da figura, para dizer que durante todo esse processo e durante a continuidade da pesquisa, nós tentamos seguir todas essas, digamos, recomendações. Então, aqui, como resultado até então, né, como recorte desse trabalho, a gente identificou, expressou a situação problema. Aqui a gente traz uma figura rica representando essa situação. No município, são 24 projetos de assentamento agroextrativistas localizados em uma região de ilhas, mais de 7 mil famílias assentadas. A gente identificou aqui na figura questões e relações diversas, né, que influenciam essa situação problema, entre eles a atuação forte de movimentos sociais, da igreja, mas também conflitos existentes entre esses próprios movimentos, e também o distanciamento com o poder público, no caso o INCRA, enfim. Além disso, esse sistema, digamos assim, esse sistema social-ecológico, ele é afetado pela presença de grandes projetos que têm influenciado principalmente as dinâmicas relacionais pré-existentes e também influenciado em mudanças ambientais, digamos assim.
E os meios de subsistência, como se tratam de populações tradicionais, são baseados principalmente na água, na terra e nas florestas, sendo ou tendo destaque o agroextrativismo de açaí. E aqui a gente faz um adendo explicando que há algumas relações existentes, entre elas, justamente, a influência do mercado, o aumento da demanda do açaí, então, somado a isso, a atuação de empresas ou instituições de até, e também o subsídio de bancos, tem influenciado para o aumento desse agroextrativismo, ou melhor, de certa pressão, digamos assim, nesse sistema dentro desses projetos de assentamento, que tem levado à substituição, à mudança da paisagem nessas áreas, para a introdução de novas áreas de açaizais. Então, quando a gente olha para a governança dessas áreas, desses projetos de assentamento, essas questões e essas relações e esses atores evidenciados na imagem, na minha fala, eles estão sendo considerados. Então, como o trabalho se trata esse artigo se trata de resultados preliminares, a gente aqui no trabalho buscou fazer essa expressão da situação-problema e mais adiante, a partir de uma nova praxis de pesquisa, uma nova abordagem de pesquisa para entender essa situação complexa, já que são múltiplos arranjos, múltiplos atores e múltiplas relações envolvidas. Então, como a gente pode, a partir disso, a partir desse uso, dar continuidade à pesquisa para pensar na governança ou em propostas de governança para essas áreas. Então, finalizando o trabalho, os próximos passos, lembrando que é uma pesquisa de tese em andamento, a gente identificou sistemas relevantes dessa situação, elaborou já modelos de atividades humanas, e estamos na fase com a introdução de uma nova abordagem, de um novo método, digamos assim, o Strategic Options Development and Analysis, o SODA, para promover o debate sobre essa situação entre os stakeholders, e a partir dessa mescla de abordagem, de metodologias inseridas na investigação sistêmica, a gente pretende, ao final do trabalho, elaborar uma proposta para a governança adaptativa dessas áreas, levando em conta todos esses cenários, essas ameaças, de certo modo, que esses sistemas social-ecológicos estão passando atualmente. Então, finalizando, eu agradeço e deixo meu contato e vou sair aqui da apresentação. Obrigada, Roberta, você ficou excelente nos 12 minutos, agradeço aqui. E agora eu vou passar, então, para o Robinson, desculpa, esqueci de novo o seu nome, para que possa fazer a apresentação do segundo artigo. Buen día a todos. Un abrazo desde Perú, desde el centro de Perú. Voy a compartir la presentación. Sí, gracias. Bienvenido, Perú. E eu sempre, Dante deve estar rindo, misturando meu inglês com o espanhol. Já falei um from no meio do... Voy a presentar la diapositiva. Si no... Botão automático no inglês. Desculpe, Robinson, por isso. No quiere. No quiere. A ver. Ahora sí pueden apreciar la diapositiva. Sí, Robinson, sí. Gracias. Saludos a los colegas y amigos de la Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño Sistémico. Está el profesor Alejandro Ochoa. Gracias por... Está el profesor Dante también. Estoy muy contento de participar en este Congreso Brasileño de Sistemas. Voy a compartir
esta experiencia de investigación que es el diagnóstico organizacional desde el enfoque sistémico cibernético, el caso de una institución de educación superior universitaria. Este trabajo se realizó más o menos el año 2012, pero ha tenido unas implicancias que hasta el 2018 la facultad en la cual se interviene ha logrado acreditarse, ¿no? Por eso es muy importante compartir estos trabajos, ya que es dentro de una institución pública y es con los recursos que se tiene, se puede lograr grandes resultados. Lo que sucede es que en el Perú no andamos muy bien en la educación superior, y esto porque, digamos, el presupuesto público no siempre atiende las demandas, ¿no? O se olvidan, más prima el lado económico, otros intereses. Entonces la educación superior no anda muy bien. La percepción de los estudiantes con respecto a la formación profesional, por ejemplo, es que la mayoría piensa que no, es mala, ¿no? Y que, bueno, esa es nuestra situación. También sucede que en Perú ha habido mucho descuido en la formación de profesionales en lo que es salud y educación, y entonces formularon la ley de acreditación, ¿no? Y de las carreras profesionales, y en especial a los que son las carreras profesionales de salud y educación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico, ¿no?, de ese sistema organizativo de una facultad para poder cambiar esa percepción y hacer que la facultad pueda acreditarse, ¿no? En esto, allá en el Perú, en la parte central, en la Universidad Nacional Centro, está la Facultad de Educación, tiene 8 carreras profesionales, ya viene funcionando más o menos más de 62 años, creo. Con el nacimiento de la universidad, pues nace también esta facultad, tiene 8 escuelas profesionales, ¿no? Entonces, todo su sistema organizativo ha sido construido, recreado, creado por sus integrantes. Y entonces, pero nadie lo hace explícito, nadie dice cómo estamos. Y entonces, ¿qué hacemos con lo que hemos construido, ¿no?, dentro de la organización? Entonces, a veces solamente la misma situación por sí sola sigue funcionando, ¿no? Y bueno, por sí solo también se resolverán, ¿no? Pero ya es hora de hacer algo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer el diagnóstico de esta institución de educación superior con fines de acreditación, ¿no? Ese sería, para eso hemos utilizado el diagnóstico desde el enfoque sistémico y cibernético, y hemos considerado estas etapas, ¿no? Por ejemplo, es declarar desde varias perspectivas qué es la facultad de educación, desde la perspectiva de la responsabilidad social, desde la perspectiva de normativa y legal, desde la perspectiva de centro laboral académico también. Y entonces, en base a eso, tratar de llegar a una comprensión de lo que es la facultad, ¿no? Luego, analizar cuáles son los principales componentes de esa facultad y cómo están trabajando para el logro del propósito y sentido de la facultad. Para poder evidenciar, digamos, las deficiencias, desviaciones de esos componentes o todo el funcionamiento del sistema, lo que se hizo es un diagnóstico en base a las funciones sistémicas, ¿no?, de la cibernética organizacional, que nos provee dentro de lo que es el modelo de sistema viable, lo que es la función de operación, coordinación, cohesión, auditoría, adaptación, identidad, ¿no? Luego se pudo construir el modelo de sistema viable de la Facultad de Educación para ver cuáles son las deficiencias, y para ser más precisos y generar algún tipo de reflexión y compromiso hacia el cambio de los integrantes de la facultad, pues se desarrolló también la identificación de arquetipos y patologías, ¿no? Ayuda mucho a reflexionar de cómo está la situación que se vive día a día en la facultad. Entonces, en base a eso, comenzamos a desarrollar el diagnóstico de las funciones sistémicas. Lo que se encuentra es que dentro de la autonomía ha habido más desarrollo
ha habido mayor atención en lo que es la formación profesional. Se han concentrado más en proveer al profesional y dejan de lado la razón de ser de una universidad o de la facultad, que también es la investigación. La investigación son más para fines económicos que para fines de atender las necesidades sociales, ¿no? Las necesidades de las empresas, alguna necesidad de tecnología que tenga disponible. Y en lo que es proyección social y extensión universitaria, pues lo hacen, toda actividad que hacen solamente le quitan el precio, ¿no? Y dicen que como ha sido gratis, entonces se ha hecho proyección social y extensión universitaria. Eso es lo que está pasando en la facultad. En lo que es diagnóstico de coordinación, lo único que los coordina a ellos o lo único que les permite trabajar acciones coordinadas es que tienen un calendario académico, ¿no? No más de eso, y a veces hasta hay líos por establecer un horario de trabajo, un horario de clases, ¿no? En lo que es en la disponibilidad de recursos, en la provisión de recursos o trabajar en forma conjunta, pues todos piensan que la facultad es solamente formación profesional y que los otros componentes, pues cada quien por lo suyo, ¿no? En la parte de lo que es auditoría, monitoreo y seguimiento, en la facultad, por ejemplo, cuando se habla la palabra auditoría, pues tienen un temor terrible porque la mayor parte de la mayor oportunidades en las cuales se da auditoría, pues siempre ha sido para acusar, siempre ha sido para sancionar a los docentes, más no ha sido para mejorar o para ver en qué situación estamos deficientes y cuáles serían los puntos a mejorar, ¿no? O cuáles son nuestras fortalezas, qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, pero no. Esta parte de lo que es auditoría se ha utilizado para decir quién es el responsable y pues hay que sancionarlo y así se corrigen las cosas. En lo que es diagnóstico de inteligencia y adaptación se ha encontrado de que la facultad pues no le interesa el devenir, ¿no? Es más, ya para el año 2002, 2004 ya se había establecido en el Perú la acreditación de las facultades de educación y medicina, ¿no? O de salud, pero la facultad de educación recién toma conciencia el 2012, ¿no? Eso quiere decir de que, bueno, es como si fueran una organización autista, ¿no? De que viven en su mundo y no se conectan con su entorno, ¿no? Y lo que es identidad y política, pues sucede de que hay en los documentos se escribe la función y la identidad de la facultad, sin embargo, cuando uno analiza sus actividades, pues no se parecen en nada, ¿no? Parece ser que sufren una especie de esquizofrenia, ¿no? En la facultad. Luego, en base a ese diagnóstico de toda la facultad, lo que se hace evidencia es de que la facultad tiene este sistema organizativo, ¿no? Donde, bueno, parece ser que la formación profesional sí sabe cuál es su entorno, a quién atiende y cuál es su razón, pero sus mecanismos de coordinación no se han desarrollado bien. Investigación, bueno, cuando quieren hacer investigación, ellos se crean los problemas y los resuelven también, ¿no? O sea, nada de conexión con su entorno. Y la extensión universitaria, la extensión cultural, pues, ha sido es realizar actividades, pero que por medio no exista ningún cobro, ningún pago, ¿no? Entonces piensan que eso es hacer extensión universitaria. Tienen unidades de producción como un colegio de aplicación, ¿no? Donde pueden mejorar, digamos, las metodologías didácticas de enseñanza. Sí, sin embargo, ha pasado a ser más una económica que les dé ingresos y puedan desarrollarse, ¿no? Y en lo que es posgrado, pues en posgrado les ha interesado más el fin económico porque tiene más ingresos ahí, ¿no? Porque todos quieren tener un grado académico porque eso les permite tener una oportunidad laboral o mejorar su oportunidad laboral. Entonces, los mecanismos de coordinación y auditoría están totalmente deficientes, ¿no? Y frente a esta situación, ellos están obligados a acreditar, a mejorar su situación, a mejorar su sistema organizativo. Entonces, el diagnóstico ayuda a tomar conciencia de eso, de cómo están, a aceptarse de cómo están, porque
cuando ellos hacen una evaluación en base a los estándares, pues no quieren aceptar eso, ¿no? Dicen, no, sí estamos bien acá, sí tenemos esto, y entonces, posiblemente, pues no, según la lista de verificación uno está bien, pero cuando uno comienza a discutir, a analizar, a reflexionar la situación que se vive en la facultad, pues no es cierto. Entonces, este diagnóstico en su primera etapa comenzó a despertar un interés y compromiso en los integrantes de la facultad. Era otra manera también de hacer aunado este diagnóstico de las funciones sistémicas, las patologías y arquetipos organizacionales, ¿no? En lo que es las patologías estructurales y funcionales, ¿no? En base a lo que define el profesor José Pérez Ríos, ¿no? Y en lo que es arquetipos es relacionado con el profesor Raúl Espejo y el profesor Alfonso Reyes. Tiene patologías, por ejemplo, esta patología estructural del desdoblamiento vertical. Eso quiere decir que solamente se atiende a lo que es formación profesional, pero no se sabe si son componentes o no también y investigación y extensión cultural y proyección social, ¿no? Tampoco se puede decir cuáles son los componentes de la facultad, porque todo se ha centralizado en enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y no les interesa las otras funciones principales de la facultad. Entonces, ahí hay un problema de desdoblamiento de cómo trabajarían sus componentes en interacción para lograr el propósito de la facultad. Los sistemas de información ahí en la facultad, pues, parece ser que están en una situación de inicio, ¿no? O cómo es que llevan a cabo todo su trabajo sin tener el soporte del sistema de informaciones o algún apoyo tecnológico, ¿no? El único software que utilizan es un software que les permite cargar las notas y consolidar las notas y emitir las actas, ¿no? Y hasta ahí. Pero hay un montón de actividades que necesitan ser asistidas por esto, ¿no? En los canales de comunicación entre ellos igual, ¿no? Piensan que los documentos es la única manera efectiva de comunicarse, o papelito manda, que lo que trabajan, lo que piensan acá en Perú, ¿no? Si no hay ningún documento, pues no se ha dicho nada. Tiene esta patología funcional de bestia autopoyética porque parece ser que el componente de enseñanza-aprendizaje es la que hace la identidad de la facultad, más no los otros componentes, ¿no? Cada quien en lo suyo quiere decir de que investigación hace los trabajos o la producción científica a espaldas de extensión y de enseñanza-aprendizaje, no hay esa transferencia. Igual también la enseñanza-aprendizaje se basa en desarrollar capacidades que no son producto o no hay ayuda de la investigación ni tampoco de la interacción que hay con su entorno. Entonces, cada quien en lo suyo, ¿no? Ave sin cabeza, porque la facultad se ha desconectado de su entorno futuro, ha reaccionado por la ley que les obliga a acreditarse, ¿no? No es que ellos han hecho alguna prospectiva, un estudio de su entorno futuro. Y como les mencionaba, les decía también de que sí tiene problemas de identidad, ¿no? Una cosa es lo que está escrito en los documentos y otra muy diferente la que hacen. Y más aún al interior hay grupos que tienen sus propios intereses y con eso marcan la identidad de la facultad. Deja de ser en muchas veces el sentido de una facultad de formación de profesionales en educación. En lo que es los arquetipos, pues tiene el arquetipo de identidad. Tiene sinergia negativa porque los procesos, los componentes trabajan a su propio interés y a su ritmo, no les interesa lograr algo en forma conjunta. Si llegaran a trabajar de forma conjunta sería para pelear, ¿no? Para ser cómplices de algo, pero que trabajen en forma conjunta creo que sería difícil. Igual, dentro de lo que es los componentes, lo que sucede es que confundimos que la facultad solamente es formación profesional, ¿no? Y que todo debe sintonizarse a eso. Se ha dejado de pensar en su razón de ser.
actividad primaria débil significa de que muchos de los recursos que se necesitan en los tres componentes de la facultad, pues está centralizado en la universidad. Y lo que hace la facultad es gestionar, pero no dispone directamente, o no tiene la decisión, ¿no?, de proveer esos recursos o conseguir esos recursos. Siempre es una dependencia, y esa dependencia depende, ¿no?, de la burocracia que existe y la característica que tenga esa burocracia, ¿no? Son trámites muy engorrosos para conseguir algo, y que cuando ya se consigue ya no ayuda mucho, o ya no sirve, ¿no?, para lo que se había solicitado. También hay grupos de interés que buscan gobernar o mandar en la facultad, y eso todavía dificulta más, porque si eres su contraparte, pues los trámites no se van a dar, ¿no? Siempre que sucede algo en su entorno y es apremiante atender esto, pues la estructura organizativa de la facultad, pues se sintoniza con eso, ¿no? Entonces, eso no está bien para el sistema organizativo. Debería de responder de acuerdo a su estructura que se ha establecido, o comenzar a adaptarse, o comenzar a interactuar, ¿no? Pero no sucede eso. Hay dilema de control, porque ellos, por ejemplo, trabajan siempre y cuando está el decano o está el director de departamento, ¿no? Si no está el jefe, pues no se trabaja. Se hace lo mínimo, o se simula trabajar, ¿no? Entonces, son todas estas cosas que a la facultad le da una situación de inicio para lograr su acreditación, porque es obligatorio, ¿no? Entonces, este diagnóstico permite a la Facultad de Educación, pues, tomar conciencia, reflexionar, comprometerse, llegar a acuerdos, a un acomodo, ¿no?, de que las cosas podrían cambiar, y ya podríamos iniciar en qué parte. Entonces, ellos, teniendo esta reflexión del diagnóstico, pues comienzan a formalizar este diagnóstico, proponen un diseño de la Facultad de Educación, y también comienzan a implementar la gestión por procesos. En esa implementación de gestión por procesos, pues logran también una certificación de la 9001-2015, ¿no? Pasa el tiempo y logran también su acreditación de las 8 carreras profesionales, ¿no? Y luego ahora están implementando, o están mejorando su gestión con la implementación de la 21001-2018, que ya pasaron el primer año de certificación, y pues ya tienen una certificación ISO 21001, 21001 de la ISO, ¿no?, de lo que es el sistema de gestión para organizaciones educativas. En el portal del CINEACE, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa, pues mencionan esto, ¿no?, de que de eso salió el 2018, en la cual la Facultad de Educación de la Universidad del Centro ha logrado esa acreditación. Aquí conseguí una fotografía. En esa fotografía está hacia el lado derecho está el decano interno, luego en el centro está el presidente de calidad y una de las representantes de las carreras profesionales de educación, creo que es de inicial. Pues esto se ha logrado gracias a iniciar esos trabajos de diagnóstico basado en el enfoque sistémico cibernético, ¿no? Entonces, yo creo que todo esfuerzo de lo que es el enfoque sistémico, el pensamiento sistémico, debe ayudar a esas situaciones y mejorar, ¿no? Y no estar tanto a quejarse de que todavía exista recursos, o a quejarse de que todavía se presente la oportunidad. Creo que con lo que se tenga se puede hacer bien y lograr a grandes resultados. Muchas gracias. Gracias, Robinson. Vou passar, então, para o Eliomar, para a gente ter a apresentação do terceiro artigo. Se você puder interromper, graças, Eliomar, então, o terceiro artigo da sessão. Já temos aqui pergunta para o primeiro artigo. Se alguém tiver pergunta para o segundo artigo também, peço que coloque aqui no chat, que ao final a gente passa os autores. Ok, Verônica, muito obrigado. Vamos lá.
O artigo ele é intitulado Sistema de Governança de TI do Setor Público, modelo de avaliação baseado em domínios e nível de desempenho à luz da heurística sistêmica crítica. Bom, esse trabalho ele é um esforço em direção à implementação de um programa de governança de TI no setor público. E, particularmente, aqui, nós nos propusemos a fazer um trabalho de diagnóstico e análise situacional para que possamos avançar na proposta desse programa, assentado em premissas e práticas sistêmicas, né? Então, o arranjo do sistema de governança de TI, no âmbito do CISP, o CISP é o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Federal. São cerca de 250 órgãos. Então, só para vocês terem uma ideia, os ministérios, as autarquias, todas as fundações, todos estão presentes, as universidades, todos compõem o CISP. Então, ele é o nosso sistema de interesse. Então, o sistema de governança, ele passa a existir na medida em que está administrando, definindo as diretivas para que o CISP, então, ele tenha condições plenas de se desenvolver. Nós temos os principais atores que compõem o CISP, desde autoridades governamentais, empresas públicas de TI, o órgão central, órgãos reguladores, tá? O Comitê Estratégico de TI e alta administração de cada órgão, as unidades operacionais de TI. Essas unidades operacionais, elas estão presentes nos órgãos, algumas delas fortemente terceirizadas, os servidores públicos, a sociedade em geral. Então, aqui nós temos todo esse ambiente modificante pelo sistema de governança de TI no âmbito do CISP. Bom, os domínios considerados, definidos aqui como subsistemas de TI, são os domínios de direcionamento, desenvolvimento e entrega. Então, no direcionamento, é onde estão estabelecidas aí as principais diretivas para que o funcionamento e a operação da TI ela possa ocorrer em conformidade com a legislação, em conformidade com o planejamento estratégico do órgão e assim por diante. Por meio, então, dos atores que atuam, dos atores e das instâncias de direcionamento, são definidas, então, as estratégias, e todo o modelo, de funcionamento, para que a TI ela possa, a partir daí, desenvolver, todos os seus processos, serviços e soluções que serão entregues para a sociedade, para o cidadão, ou para que a própria operação do órgão ou do governo aconteça. Então, há essa sinergia entre os domínios, e essa relação de retroalimentação, por exemplo, entre o domínio de entrega e o domínio de desenvolvimento, tá? Sempre buscando, então, estabelecer esse comprometimento com o cumprimento do direcionamento estratégico e, no final das contas, depois que, enfim, a TI conseguir entregar os seus serviços, prestar os seus serviços, entregar soluções, que possa haver a prestação de conta, Então, esses subsistemas aqui representam o modelo de atuação da TI. Então, são eles, o direcionamento, desenvolvimento e entrega, e para que o trabalho pudesse ser
nesse primeiro momento, aplicado, né, nesse contexto, utilizado, então, essa heurística, né, que é baseado no trabalho do Betts, e aqui, então, tem algumas perguntas chaves que remetem a cada um dos domínios, tratando da questão dos investimentos, né, da natureza dos serviços, né, das soluções que são almejadas, né, que tipo de concepção, né, de serviços, soluções que são demandadas, né, para a TI, e a forma com que elas devem ser entregues, né. Bom, os níveis de desempenho da TI são 3, né, o nível de desempenho corporativo ou da organização, nível de desempenho de processos e de implementação. Então, no nível da organização, nós temos aí a identidade organizacional, nesse caso, definida, né, tipicamente, né, no âmbito do CISP, por meio da descrição, né, da missão, visão, estratégia e objetivos, né. Então, por meio do plano diretor de TI, que é uma orientação para todos os órgãos do CISP, né, que eles aprovem, né, que tenham essa, oriente, né, todo o processo, né, de contratação dos órgãos públicos, baseado na instrução normativa, né, número 4. E os processos, né, então, toda a arquitetura corporativa, né, que define ali os domínios de negócio, domínios de aplicação, dados e infraestrutura, cultura, liderança e pessoas, né, então, nós temos aqui, né, os fluxos que são estabelecidos para que a operação da TI, né, e a produção possam, né, culminar com a entrega, né, das soluções e do serviço, da prestação de serviço, né, da própria TI para com os órgãos e para a sociedade. E o nível de implementação, né, o nível de desempenho de implementação, que vai atuar sobre definição dos produtos, processos, das pessoas, da TI, segurança da informação e assim por diante. Tá? Bom, então, a partir dessa, digamos, confrontação, né, ou desse matching entre os subsistemas de TI, direcionamento, desenvolvimento e entrega, por um lado, e por outro lado, né, dos níveis de desempenho de organização, processos e infraestrutura, utilizando todo o arcabouço, né, de conhecimento proposto, né, que está presente, né, na heurística crítica sistêmica. Então, nós, a partir daí, né, nós produzimos, né, alguns artefatos. Eu gostaria de destacar aqui, né, até por conta do tempo, destacar aqui um desses artefatos que foram produzidos, que é o mapa de contexto de governança de TI no CISP, né, no âmbito, então, desse sistema, né, que engloba a TI, né, de mais de 250 órgãos aí do governo federal. Então, nós temos, né, aqui destacados cinco contextos, né, mais gerais, contexto ambiental, e aí tem como principal força a TI verde. Nesse sentido, né, do contexto ambiental, ele está relacionado com a escolha e definição dos recursos tecnológicos, exerce, né, baixo impacto, né, no momento, né, atualmente, né, ao longo do tempo aí exerce baixo impacto, havendo apenas recomendações, não há nada compulsório ou coercitivo. Na verdade, isso aqui vai de encontro, né, com aquilo que foi discutido, né, no workshop, né, de agora a pouco, que você está contrariando, né, boas práticas aí para ter sustentabilidade, né. Então, qual é o efeito positivo disso, né? Quer dizer, olhando para a condição de momento, na conjuntura atual, exerce baixo impacto, mas olhando para frente, né, para o futuro, né, redução de gás, baixo consumo de energia, né, atuar de modo sustentável, lembrando que, né, a indústria da TI é uma das mais poluentes, se não a mais poluente no mundo, né. Implicações, né, incorporar os requisitos ambientais para a formação de políticas e planos da TI, né,
para que nos diversos domínios isso sempre esteja presente, necessidade de adequar as soluções de TI aos preceitos ambientais, e ameaça, né, quer dizer, se nada for feito, aumento do aquecimento global, falta de matéria-prima, alto custo de energia, sustentabilidade ambiental. Do ponto de vista social, a grande força é a transparência, né, o IGOV, que é, né, um esforço aí do governo federal, né, ao longo, né, principalmente dessa última década. E aqui, né, ele está relacionado fortemente com as prestações de conta das ações empreendidas pela TI e pelo desenvolvimento e disponibilização de serviços digitais. Atualmente exerce alto impacto. É o efeito positivo, é a melhoria da percepção de valor das ações da TI e aumenta a credibilidade da TI. Implicações, né, tecnologias emergentes para tratar grandes volumes de dados, facilidade de acesso aos serviços públicos, né, sociedade, né, buscando, né, cada vez mais transparência, prestação de conta. Né. E as ameaças, falta de capital humano altamente capacitado, né, essa é uma realidade, que hoje, né, paira sobre, né, a atuação não só dos órgãos públicos, né, mas como do setor produtivo em geral, né, e a insuficiência de recursos financeiros para contratação e manutenção de equipamentos de TI. No contexto legal, está relacionado aí com o marco regulatório, né, a grande força é o marco regulatório da TI, relacionado com leis, regras e normas, né, que norteiam a atuação da TI, atualmente exerce um alto impacto, né, efeito positivo, que, né, isso propicia a TI, né, credibilidade, né, frente aos órgãos e frente à sociedade, e reconhecimento da relevância da TI no âmbito organizacional, né, que a TI não seja vista lá só como, né, uma mera seção, que ela realmente tenha, né, faça parte ali, né, da agenda, né, corporativa. Ela tem um papel estratégico. E as implicações, né, obriga o sistema de TI a se adequar às leis, decretos e normas, né, medidas de cobrança nem sempre tem um resultado positivo, permite aprimorar, né, então, a expectativa, né, aprimoramento, né, do serviço de TI, e as ameaças à falta de competência da TI para atender as novas demandas. Tecnológico, a força são as tecnologias emergentes, inovadoras e tecnologias habilitadoras, altamente exerce médio impacto, esse movimento hoje, né, para que o Estado, né, seja melhor aparelhado com essas novas tecnologias, tá? Então, isso, consequentemente, né, gera uma melhoria na entrega do serviço, aumento do desempenho global da TI, maior segurança dos ativos de informação, e as implicações, né, grande disponibilidade de novas tecnologias, né, o realismo tecnológico, que nem sempre ocorre, né, na atual conjuntura, e ameaças, sensação de insegurança generalizada, né, se nada for feito, fragilidade de segurança do serviço de TI, custo alto para provisionamento tecnológico, falta de capital humano, imperativo tecnológico ante o anacronismo digital. E para finalizar, né, do ponto de vista político, né, a força que são as diretrizes gerais para a TI, relacionado com políticas públicas que emanam diretrizes para o desenvolvimento de sistemas de informação e soluções de TI. Então, as diversas políticas públicas, né, nas várias pastas governamentais que vão implicar, em alguma medida, né, a entrega, né, de algum serviço ou solução da TI. Então, de forma sintética, né, o meio de viabilização, né, para o sistema de governança de TI e a efetividade organizacional como principal implicação. Institucional, né, a força é a transparência, relacionada com os aspectos financeiros, né, na perspectiva corrente, né, esse institucional, ele tem esse viés, né, do controle e da fiscalização, né, para verificar a questão da eficiência, né, da eficiência operacional. Atualmente exerce alto impacto, e as implicações são, né, parecidas com algumas anteriores, sempre, né, ressaltando aí quanto, né, a tecnologia da informação, os serviços, né, soluções de tecnologia da informação, quanto eles são críticos, né, e são sensíveis para a administração pública, particularmente no CISP. Era isso, né? Enfim. Finalizado aí. Obrigada, Eliomar, pela apresentação. Nós temos aqui, passamos o tempo, mas temos uma pergunta que foi feita para o artigo da Roberta, pelo Alejandro.
Ops, eu deixei ela separada aqui. No era para Roberto, es para Roberta. Ah, era para o Roberto? No, para Roberta, para Roberta. No para Robinson, para Roberta. Ah, sim, para a Roberta, né? Que era, Roberta, sobre... Acabei de perder aqui novamente. Como se pode definir a governança? Se você puder responder rapidamente, só para a gente não passar muito. Sim, sim. No trabalho, eu abordo e utilizo noções de governança que estão sendo utilizadas para tratar dessas questões emergentes. Então, não se trata de uma abordagem, de um conceito, digamos assim, normativo de governança como um planejamento estratégico ou simplesmente gestão. A gente se baseia chamando de governança adaptativa ou governança sistêmico cibernético, nas noções voltadas para a condução dessa relação de acoplamento entre sistemas social e ecológicos. Então, essas noções de governança se baseiam em algumas características, como a aprendizagem social, a reflexividade e a consideração desse acoplamento que existe para romper, de certa forma, com esse paradigma de olhar ou só o social ou só o ecológico, porque senão a gente vai cair numa armadilha de determinar ou fazer um planejamento estratégico, digamos assim, para uma ou outra. Então, enxergando isso como sistema, a partir dessa noção de condução desse acoplamento, de resposta em relação a feedbacks que esses sistemas podem receber, a gente passa a atuar dentro de uma nova lógica, né, dentro de uma nova praxis, né? Então, a nossa noção de governança, digamos assim, ela é baseada nessas premissas. Obrigada, Roberta. Temos também aqui uma pergunta para o Eliomar, do Wellington. Considerando que a heurística de sistemas críticos é uma abordagem emancipatória, como o modelo de avaliação proposto incorpora os afetados que estão envolvidos no processo de tomada de decisão? Eliomar, se você puder responder, eu passo a palavra para o participante que levantou a mão. Tá bom. Então, assim, a abordagem é emancipatória, e isso, né, quer dizer, foi um ponto central aí para o desenvolvimento dessa etapa, né, do projeto, né, que culminou aí com essa publicação. Então, aqui, afetados, né, leiam-se, os cidadãos, e a sociedade, né, como um todo, sociedade brasileira, né, porque nós estamos falando do CISP, que acaba, né, os 250 órgãos, eles acabam, a sua atuação, né, a atuação desses órgãos acabam cobrindo, né, todo o território. E, né, internamente, né, nas próprias nos próprios órgãos, você tem as áreas de negócio, né, que são os outros atores, né, afetados, bem como alguns atores internos, né, que exercem função de controle interno, né, controle interno dos órgãos. Então, para cada perfil, né, de atores afetados, né, foi feita uma análise com relação ao tipo de impacto que a TI exerce, né, sobre os mesmos, tá? Considerando esses vários contextos, né, esses 5 contextos. Não foi destacado aqui na apresentação, mas tem um breve resumo, né, dessa análise de impacto aí no artigo, ok? Obrigada, Eliomar. Eu vou passar a palavra para o Alejandro, que eu achei que era uma pergunta nova, mas me parece que é ainda comentando a da Roberta, né, Alejandro? Me desculpe. Vou passar, então, a palavra para ele. Na sequência, se alguém também quiser fazer alguma pergunta aos nossos apresentadores, só levantar a mão e me avisar por aqui, tá? Que aí eu já passo para vocês, Alejandro, por favor. Ya le había contestado a Sandro, que gentilmente intervino allí. Sí, la pregunta es ya
teniendo ese concepto de gobernanza, Roberta, o esa idea, si eso va a dar lugar a la construcción de modelos sistémicos desde cada una de las perspectivas, y si esos modelos sistémicos van a incorporar no solamente a los distintos grupos de interés o stakeholders, ¿sí?, en cada definición, sino sí, además, hay la construcción del gran modelo o el metamodelo de gobernanza adaptativa que pueda reunir y poner en debate los distintos conceptos normativos, como bien llamas, de gobernanza, que cada grupo va a tratar de involucrar en ese proceso en particular. Eso. Posso responder já? Aproveitando a oportunidade da pergunta do Alejandro, como eu citei no trabalho, alguns passos daqueles já foram realizados. Então, a proposta é chegar numa governança, né, para essas áreas, numa proposta de governança adaptativa para essas áreas, para que essas populações elas possam melhor responder às situações, às questões emergentes que aparecerem, mas também a gente vai chegar e pretende trabalhar com a construção de um framework para a governança de sistemas agroextrativistas semelhantes aos projetos de assentamento que a gente está trabalhando. Então, acredito que nesse framework a gente vai conseguir reunir, talvez, as dimensões e questões necessárias para poder visualizar como, de certa forma, trabalhar a governança em espaços ou em áreas ou em sistemas semelhantes. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas esses modelos de governança, digamos assim, a gente está trabalhando com SSM e alguns modelos conceituais de atividades humanas relevantes, eles já foram construídos com base na identificação dos sistemas de interesse e foram levados, de certa forma, elementos dos mesmos foram levados para discussão junto a esses stakeholders para chegar nessa proposta final de governança e, por fim, em agregar elementos para a construção desse framework. Muchas gracias. Mi último comentario, Verónica, comentario, porque creo que también apunta al trabajo de Roberta y al de Robinson, que si uno ve la mirada desde la heurística crítica, puede tener un aliado interesante para que la construcción de aquellos modelos conceptuales usando SSM puedan ser, en el buen sentido de la palabra, envenenados con lo que son los grupos que quedan, que son afectados y no son clientes del proceso, que ese es un tema que es interesante incorporar allí. No más eso. Agradecido. Obrigada, Alejandro. Vou passar a palavra para a Maria José, que também está levantada aqui. Maria José, fique à vontade. Maria José, será que... Não, me desculpe, foi sem querer que eu acionei aqui a mãozinha sem querer, desculpe. Ah, tudo bem. Algum outro participante gostaria de fazer algum comentário, alguma questão para algum dos nossos apresentadores? Oi, Verônica, se eu puder falar. Sim, Sandro. Não, eu quero agradecer aqui as apresentações e só fazer um comentário em função disso que o Alejandro falou por conta do trabalho da Roberta. É que a Alejandra tem dois trabalhos sendo feitos que são, de certa maneira, complementares. Tem um trabalho que foi apresentado ontem pelo Wellington, em que ele olha um pouco mais essa questão da Roberta da perspectiva da heurística sistêmica crítica. Exatamente. Então, como não dá para fazer tudo num trabalho só, nós estamos tentando fazer em dois trabalhos, né? Porque envolve, na verdade, uma situação, problema do mundo real, né? Que nós precisamos olhar com uma atenção muito grande, que são essas unidades extrativistas que nós temos nessas ilhas amazônicas, onde a Roberta e o Wellington trabalham. Então, agradeço o teu comentário, porque de fato, no trabalho da Roberta, eu acho que o que nós pretendemos alcançar é
esse framework que pode dar conta dessa trajetória, dessa coevolução, dessa dinâmica coevolutiva entre um sistema social e um sistema ecológico. Obrigado, Verônica.